Olá meninas, hoje nós vamos para a nossa segunda aula. E o assunto de hoje é Deus onipresente, Deus onisciente e Deus onipotente. Nesta aula vamos aprender que Deus sabe tudo, pode tudo e não há um lugar que Deus não esteja. Saber disto fundamentou meu conhecimento de Deus Pai. Vamos entender primeiro a onipresença de Deus. Onde Deus está? Será que Deus está perto? Será que Deus está longe? Onde Deus está? Eu, quando eu era pequena, achava que Deus estava muito longe e que Ele morava lá no céu. Mas, lendo a palavra, eu aprendi que Deus está em todos os lugares. Onde está escrito isto? Isto está em Jeremias 23 e 24, que diz o seguinte: Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Você pode me perguntar, então é possível fugir da presença de Deus? Aí eu vou te responder, não é possível fugir da presença de Deus. Isto está em Salmo 139, de 7 a 12, que está escrito: Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Outra pergunta: será que eu posso conter Deus dentro de um templo? O grande engano das religiões é levar as pessoas a acreditarem que Deus não está em todos os lugares, mas somente dentro dos templos. E a Bíblia nos diz que nós não podemos conter Deus dentro de um templo. Isso está em 1 Reis 8:27, que diz o seguinte: Mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Podemos ver o exemplo da mulher samaritana, que perguntou para Jesus onde que seria o lugar que ela deveria adorar a Deus. Esta passagem nos ensina que, independente do lugar que estejamos, nossa adoração tem que ser espiritual e verdadeira. Vamos ver o que está escrito em João 4, de 19 a 24? Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus onipresente quer dizer que eu posso conversar com Ele em qualquer lugar que eu esteja. Na rua, no meu quarto, no banheiro, cozinhando, lavando roupa. Em qualquer lugar eu posso conversar com Ele e pedir ajuda. E Ele vai estar ali presente, me ouvindo. Vamos entender agora a onisciência de Deus. Será que eu posso esconder alguma coisa de Deus?
Não, nós não conseguimos esconder nada de Deus. Ele conhece até os nossos pensamentos. Onde está escrito isso? Está escrito em Hebreus 4:13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E será que Deus vê as pessoas da mesma forma que o homem vê? Deus não vê as pessoas como o homem vê. Deus olha o coração. Ele conhece o profundo do seu coração. Vamos ver isto na escolha de Davi para ser rei, quando ele era ainda um pastor de ovelhas. Isso está em 1 Samuel 16:7, que diz o seguinte: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Às vezes, pensamos que por sermos pecadores, Deus nem sequer olha para mim. Mas isso não é verdade. Como podemos ler em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Para entender, vamos ler Mateus 5:44 e 45, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E posso contar com a sua ajuda em minhas decisões e escolhas. E por último, vamos entender a onipotência de Deus. Será que há alguma coisa difícil para Deus? Vamos ver o exemplo na Bíblia da história de Abraão e Sara. É uma história linda que começa em Gênesis de 15, de 1 a 5 e vai até Gênesis de 21, de 1 a 6. Aconselho vocês a lerem toda a história. É uma história linda, maravilhosa. O nascimento de Isaac foi um verdadeiro milagre. Abraão foi pai com 100 anos e Sara com 90. E o outro milagre maravilhoso foi a abertura do Mar Vermelho em Êxodo 14, 21 e 22, que está escrito o seguinte: Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Olha que maravilha! Outro milagre tremendo, gente. Nós vemos Deus parando o sol e a lua. Isto está em Josué 10, do 12 ao 13. E lá está escrito o seguinte: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou,
até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Gente, que coisa maravilhosa! Para Deus, nada é impossível. Isto está escrito em Jeremias 32:17, que diz o seguinte: Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. E agora, para fechar esta aula, eu quero te fazer uma última pergunta. Se alguém te perguntasse agora, como você pode ter certeza que este Deus onipresente, onisciente e onipotente te ama? O que você me responderia? Deus te ama porque Deus deu o seu Filho unigênito para te salvar. E isto está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior que este, gente. Isso está em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é este? Sinta-se amada por Deus. Ele te ama de verdade. Mesmo Deus tendo todos esses atributos, Ele não força você a segui-lo. Ele está esperando você convidá-lo a fazer parte de sua vida. Permita Deus entrar em sua vida hoje. Nos vemos na próxima aula e Deus te abençoe.